Pessoal, hoje vamos falar da experiência de quase morte de um neurocirurgião cético que todos aqui já devem ter ouvido falar. Vamos falar do Dr. Eben Alexander, autor do livro Uma Prova do Céu, onde trago detalhes de como foi a sua experiência do lado de lá, que fez com que ele pudesse entender tudo aquilo que antes ele não acreditava, mudando sua percepção de ver essa vida como a única realidade. E esses detalhes que compartilharei com vocês aqui no canal hoje são detalhes que ele conta em seu livro e em uma entrevista. Meu nome é Daiane Valery, este é o nosso canal Universo e os Sonhos. Se você já conhece e gosta dos nossos vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva e vamos para o vídeo. Dr. Eben é um neurocientista que ficou em coma por 7 dias, tendo nesse intervalo uma experiência que mudou totalmente a sua vida. Ele relata que antes todos os pacientes que voltavam de uma experiência de quase morte e contavam o que haviam experienciado, Dr. Eben, em seu ceticismo, dizia que aquele fenômeno era um processo comum do cérebro. Ele acreditava que o cérebro criava a consciência, acreditava na ciência materialista, até o dia em que ele foi levado às pressas como paciente à beira da morte para o hospital. Ele teve uma meningite bacteriana grave, que dava a ele 10% de chances de sobrevivência nos primeiros dias de sua internação, pois ele não respondia aos antibióticos inicialmente. Sua condição neurológica foi tão assombrosa e ele se encontrava com a menor função cortical, vindo a perdê-la em seguida quando chegou na sala de emergência. E no primeiro dia de sua internação, seu tronco cerebral foi severamente danificado, perdeu os movimentos oculares em curto período de tempo, não havia mais respostas pupilares. No 6º dia de coma, os médicos diminuíram os sedativos, pois não haviam nenhuma função neurológica significativa e não haveria chance de recuperação, pois dos 10% de chances de sobrevivência que tinha assim que chegou na sala de emergência, já havia uma chance de somente 2 a 3%, prevendo assim que ele passaria seu resto de vida em um estado vegetativo. No 7º dia, quando foi decidido que desligariam os aparelhos, ele começou a despertar. Foi uma grande surpresa para todos. Ele conta que na madrugada de domingo para segunda, começou a sentir fortes dores nas costas, que o impossibilitou de trabalhar naquele dia e preferiu ficar deitado, pois não queria ser levado para o hospital. As dores só pioravam e ele apagou. Se viu como se estivesse submerso na lama, onde sua visão era de um transparente turvo. Ouvia como se fosse um som de metal batendo em outro metal, som esse que ecoava em todo lugar. Ele declara que não se lembra de nada de sua vida aqui na Terra. Ele não tinha corpo naquele lugar. Linguagem, emoção, razão, tudo havia desaparecido, como se ele tivesse regredido a algum estado primitivo nos primórdios da vida. Lá não havia noção de tempo, e ele sentia que sempre existiu lá, pois fora aquilo não havia lembranças de uma outra existência, onde ele nomeou aquele estado das coisas percebidas como a região do ponto de vista de minhoca. No local havia muitas raízes, como vasos sanguíneos, coloração vermelha e um escuro visível. Caras grotescas de animais borbulhavam na lama. Ele ouvia urros medonhos. Algumas vezes, esses urros e grunhidos davam lugar a cânticos rítmicos e obscuros, que eram ao mesmo tempo assustadores e curiosamente conhecidos, como se em algum momento ele mesmo os tivesse cantado. E já há algum tempo nesse lugar, ele começou a se dar conta do sentimento de pânico e percebeu que precisaria escapar dali. Abriu-se como um buraco naquela realidade escura, uma luz branca e brilhante que girava lentamente acompanhada de uma bela melodia, onde aquele portal parecia ser a própria melodia, e o mostrava
que do outro lado havia um belo vale, cheio de vida, fértil, de lindas vegetações. Eben relata que se movia como uma partícula de consciência para cima na asa de uma borboleta, que não era como uma borboleta como nós conhecemos, era algo superior daquilo que conhecemos, onde cada momento que subia, via o verde brilhante e os brotos que nasciam de árvores e flores se abrindo. Ele percebia cada detalhe enquanto voava naquela asa de borboleta, borboleta que tinha a feição de uma linda menina. Em suas palavras, absolutamente perfeita, de sorriso largo, cabelos castanhos, olhos azuis vívidos que carregavam um olhar de puro amor, onde dela vinham mensagens telepáticas que ele era valorizado e amado sempre, que ele não teria nada a temer, pois não há nada que ele poderia fazer de errado naquele lugar. Ele viu pessoas que dançavam embaixo deles enquanto voavam, onde havia muita alegria, muitas crianças brincando, muitos cachorros saltando, rios, cachoeiras, um lugar perfeito. No céu daquele lugar, as nuvens grandes e fofas, brancas com tons arrosados, se destacavam no céu de anil. Mais alto que as nuvens, imensuravelmente mais alto, em um aglomerado de esferas transparentes, seres deslumbrantes se deslocavam em arco por todo o céu, deixando grandes rastros atrás de si, seres espirituais evoluídos, que deixavam como trilhas brilhantes de um pó de ouro cintilante. Tudo em uma grande mistura de cânticos, coros angelicais que nunca foram ouvidos em lugar nenhum de nossa realidade terrestre. Disse que tudo aquilo que ele via e ouvia não era vistos e nem ouvidos com os nossos sentidos humanos, pois ele disse que havia momentos que naquela experiência ele se convertia naquilo que lhe era mostrado. E quando ele se perguntava, onde é este lugar? Quem sou eu? Por que estou aqui? Toda vez que ele formulava uma questão, a resposta vinha instantaneamente em uma explosão de luz. O importante sobre essas explosões era que elas não silenciavam suas perguntas, mas respondiam todas elas, só que de uma maneira além da linguagem. Ele diz que o amor existente naquele reino era incondicional, não se compara com essa percepção de amor verdadeiro que conhecemos humanamente, pois vai muito mais além disso. Viu a abundância da vida nos incontáveis universos, incluindo alguns cuja inteligência estava muito além da nossa. Viu que existem incontáveis dimensões superiores, mas que a única maneira de conhecê-las é experimentando-as diretamente. Elas não podem ser conhecidas ou entendidas de um espaço dimensional inferior. Causa e efeito existem nesses reinos mais elevados, mas de uma maneira diferente da nossa concepção terrena. Esses mundos não estão totalmente separados do nosso, porque todos os mundos fazem parte da mesma realidade divina. Daqueles universos mais avançados se pode acessar qualquer tempo ou lugar do nosso mundo. Depois de muitos descobrimentos ali, ele foi levado novamente para a região do ponto de vista de Minhoca, mas o lugar estava diferente dessa vez, pois Eben já tinha o conhecimento do que acontecia acima daquele lugar. O pânico daquele local não tinha mais efeito, e ali ele descobriu que se ele se esforçasse para voltar para aquele belo lugar, ele conseguiria. Compreendendo isso, depois de muitas idas e vindas, cada vez ele se aprofundava em novos aprendizados, e dessas idas e vindas voltando novamente para o lugar do ponto de vista de Minhoca, não foi permitido que Eben voltasse para aquele belo vale. Até que daquele lugar do ponto de vista de Minhoca, ele viu o rosto de pessoas que chamavam por ele, principalmente o de um garoto que ele sabia que precisaria cuidar. E naquele momento, do lado de cá, era o seu filho, que até então chorava para que seu pai voltasse. Eben havia esquecido de seu filho, mas ele sabia que era responsável por ele e que precisaria ir para onde aquele garoto o chamava, e foi onde ele retornou ao corpo. Dr. Eben teve sua recuperação completa em 3 meses, sendo considerado milagre na medicina. Dr. Eben diz que precisou receber esse choque de experiência para entender a natureza milagrosa da nossa existência.
Diz que depois de sua EQM, ele pôde perceber que a experiência que ele viveu do outro lado é realmente quem somos. Ele agora medita diariamente e disse que para experienciar o ser espiritual eterno que nós realmente somos, não precisamos chegar a ter um EQM. É preciso de uma meditação profunda, orações contemplativas e se distanciar da ilusão que inclui as questões do ego e do mundo material. Dr. Eben diz que tudo o que ele vivenciou em sua EQM não tem palavras que possam explicar por mais que ele tente, pois foi algo que vai muito mais além da percepção humana entender. E que sua perda de memória do lado de lá foi como uma experiência onde ele precisava conhecer sua verdadeira essência, sem nenhuma memória de quem era para que a sua verdadeira identidade não fosse interrompida. Ele disse que uma parte de nós, bem lá no fundo, assim que partimos, nos lembraremos daquele lugar e nos alegraremos por ter voltado para lá. Pessoal, não tenho nada a acrescentar depois de uma experiência tão perfeita como essa. Então sugiro que leia um livro, está tudo registrado lá. Assista entrevistas, onde ele conta detalhes que poderão fazer você compreender a sua experiência descrita no livro. Pessoal, o vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Assista outros vídeos que temos por aqui. E se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo com os amigos assim que o universo aparecer em sua tela.